Ovelha minha querida, bom dia. Você não é ovelha minha, você não é ovelha do pastor, você não é ovelha do bispo, você não é ovelha do apóstolo. Todos nós cremos na Escritura, cremos em Cristo Jesus, recebemos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, somos ovelhas de Deus. A palavra do Senhor em Salmo 100 diz que todas as ovelhas são do Senhor. Então, desperta, que o Senhor abra teus olhos para que você veja, abra teus ouvidos para que você ouça e tenha certeza, tem muita gente sendo enganada. Não adianta eu falar que você vai ser protegida com o Salmo 91 e andar com segurança e carro blindado. Sai do engano, ovelha querida, sai do engano. Oh, mas como? Eu acho que nem precisa o falso profeta manifestar, ele já está entre o povo não quer compromisso com Deus, o povo não quer orar, o povo não quer jejuar, o povo não quer vigiar. O povo, ele quer que Deus faça a papinha e coloca na boquinha deles, né? O povo quer tudo pronto, a papinha pronta, a roupa passada, lavada, né? Desperta. A obra de Deus, a vida do crente, ela é cheia de desafios. Não foi isso que Cristo disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, se você não viver a palavra de Deus, não adianta você fazer voto, fazer sacrifício, fazer oferta, não adianta nada você comprar pingente, comprar quadro, comprar nada de material. De que diferença tem uma pulseira do sal com uma fita do Senhor do Bonfim? Qual que é a diferença? Então, desperta, você que é evangelizado pela internet. A internet tem muitas pessoas de Deus, mas tem muitas pessoas do diabo também. Tem muitas pessoas pregando que você quer ouvir. Você está com um amante, Deus vai libertar ele vai largar a mulher e vai casar com você. Você está fumando, bebendo, mas Deus conhece o seu coração. Cuidado. Você está viciada, minha ovelha querida, mas não se preocupe não, Deus vai te curar. Se você não quiser a cura, Deus não te cura. Se você não quiser a libertação, Deus não te liberta. Tudo é um processo da pessoa querer. O primeiro passo é a pessoa querer e esforçar para aquilo. Porque não adianta você estar sentado aí no sofá, querer beber água e não for até o filtro, né? Então, cuidado. Esses evangelhos fácil, né? Fácil. Deus te abençoe, bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça a Deus, abre meus olhos para que veja, meus ouvidos para que eu ouça. Dá-me discernimento de espíritos. Não deixe confundido, enganado nem envergonhado. Revela para mim, Deus. Revela para mim as vestes desses que pregam para mim. Revela para mim como está a vida espiritual desse pastor, desse apóstolo, desse bispo, dessa bispa. Às vezes você está comendo um pão que o diabo nem amassou, porque se ele amassar você não vai comer, né? Você está comendo um pão com manteiga, com presunto, mas é tudo do diabo. Estou falando que o presunto é do diabo. Estou falando que você está alimentando na mão do diabo e achando que é Deus. Desperta, igreja. Até mesmo Cristo, ele deixou a tua glória. Ele deixou a tua glória. Aquele que no princípio era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele passou pela prova, passou pela luta, passou pela perseguição. Foi humilhado. Foi chicoteado.
A missão dele era missão de cruz. Morte de cruz. Ele, Cristo, Filho de Deus, o Filho unigênito, não teve vida fácil aqui? E nós, meros pecadores, você acha que a gente vai ter? E Cristo, ele era a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. Se ele que era o pão vivo que desceu do céu, passou lutas, dificuldades, nós, pecadores, né, que temos o nosso gene com o pecado, fomos gerados no pecado, vamos ter vida fácil? Se os profetas do passado, Elias, Eliseu, Daniel, né, Jeremias, profetas, homens de Deus, passaram lutas, perseguições, foram presos, foram, né, Daniel jogado na cova do leão, Jeremias jogado no poço, Elias perseguido por Jezabel, Eliseu sendo humilhado, chamado de careca, humilhado, perseguido. Você, você acha que a gente vai ter vida boa? Não vai ter perseguição, não vai ter humilhação por causa do nome do Senhor? Tem pessoas que ela é perseguida porque se envergonha mesmo. Tem pessoa que ela é perseguida porque faz por onde, não vigia. Mas o homem, por mais certo que ele ande, por mais honesto que ele seja, só dele carregar o nome de Cristo, ele vai ser perseguido. No mundo tereis aflições. Por causa do nome de Cristo, haverá lutas, perseguições, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Então, não aceite palavras que lisonjeiem, porque a palavra do Senhor fala: aquele que lisonjeia com os lábios, arma laço no seu próprio caminho. Então, a salvação é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, obedecer a palavra dele e viver uma vida de santidade em obediência a Cristo. Tem muita gente que vive uma vida de santidade obedecendo placa de igreja. Placa de igreja. Mas da palavra mesmo não obedece em nada. É santo dentro da igreja e um cão fora da igreja. É uma ovelha dentro da igreja e um lobo dentro de casa. Desperta que você que dorme o sono da indolência. A vida do cristão não é fácil. Nunca foi. Se não foi para Cristo, o Filho de Deus, vai ser para nós. Presta atenção nisso. Presta atenção só nesse detalhe. Se para Cristo, que foi o Filho de Deus, a fonte de água viva, o pão vivo que desceu do céu, ele que tinha o poder de ressuscitar, ele tem. Tinha não, ele tem. Ele que tem o poder de ressuscitar mortos, dar vista ao cego, fazer o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar. Se para ele, com todo esse poder, acalmar o mar e a tempestade, se para ele, com todo esse poder, não foi fácil, para mim e para você vai ser fácil, desperta, olha, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. É só isso. Se você prestar atenção nisso, a sua mente será liberta agora. Você será liberta do cativeiro espiritual agora. Se você despertar nisso, você não vai aceitar palavras de engano. Basta colocar uma moedinha aqui que você vai ficar rico. Não vai. Se você não trabalhar, não economizar, você não vai ficar rico. E o propósito de Deus não é deixar ninguém rico, é deixar todos salvos. Não ajuntais tesouro na terra, onde os ladrões roubam,
a ferrugem mina, mas juntais tesouro no céu. Se o propósito de Deus fosse riqueza, presta atenção, por que que o ímpio, muitos ímpios, que nunca leram um versículo da Bíblia, nunca entraram numa igreja, nunca passou nem na porta, dá a volta, é rico. Às vezes você trabalha numa empresa que o dono é rico e não gosta nem que fala de Jesus. Para ele, esse negócio de Jesus é para crente que não gosta de trabalhar, é para crente derrotado. Aí como eles não conquistam nada na vida, aí eles vão para a religião, eles falam assim. Eles vão para a religião, eles veem a religião como uma válvula de escape. Desperta. Você está sendo enganado. O diabo, ele pega o versículo isolado da Bíblia para enganar aqueles que não creem. Lê, mas não crê. Lê, mas não vive. Veja só. O diabo enganou Eva como? Não foi isso que Deus falou. Né? Ele distorceu o que Deus havia falado para Eva e Adão. Mateus 4, você vai ver lá, o diabo usando versículo isolado para quê? Confundir a Cristo. E hoje não é da mesma maneira. O diabo ele não vai vir com rabo, fricho, né? Rabo, chifre, capa vermelha, tridente, não. Ele vai usar a mesma estratégia que usou no Éden. Ele possuiu a serpente. Imaginam isso. Né? Da mesma forma, ele vai vir com o espírito do engano naqueles que têm a palavra, têm a Bíblia, só tem a Bíblia, o livro Bíblia, mas não tem a palavra de Deus ali, a revelação de Deus, porque se eles tivessem mesmo, eles não usavam para enganar o próximo, para roubar, para tomar os seus bens, para deixar a pessoa pobre, humilhada, porque gastou tudo que tinha, pôs seu carro no altar, pôs sua casa no altar, e está passando fome, os filhos doentes, não tem dinheiro para comprar remédio. Isso não é de Deus, não, né? Desperta. Desperta você que dorme. Está sendo enganado por esses falsos profetas. Enganadores. A primeira coisa, um primeiro sinal de que a pessoa é falso profeta é que ela tem, vamos supor que ela tem 1 hora de oração, de pregação, mas não cita Cristo, não cita o sacrifício na cruz, não cita salvação, vida eterna, não cita arrependimento de pecado, não. Só cita a riqueza. Você anda a pé, você vai ter uma USB 0. Deus vai te dar uma picape RAM. Deus vai te dar uma casa na praia. Escolhe a praia. Mentaliza a praia que você quer. Você quer ir para Salvador, você quer uma casa na praia no Rio, onde você quer, em Fortaleza. Mentaliza aí que Deus vai realizar seu desejo. Mentira! Para de ser enganado, pelo amor de Deus, nós estamos em 2025. Você até hoje está sendo enganado por pessoas que pegam uma Bíblia e pregam o que você quer ouvir. Porque se a pessoa falar, larga esse marido que não é seu, você não vai largar. Está me julgando, está me condenando, só Deus sabe da minha necessidade, não é isso? Né? Se a pessoa pregar, sai dessa biqueira, você não vai querer sair. Não, Deus conhece a minha fraqueza, não, eu não posso, eu não consigo ficar, né? Se o profeta, se o homem de Deus falar com você, vai lá, paga quem você está devendo. Não, Deus sabe, eu não posso. Tudo que for contrário à sua carne, você não vai querer ouvir, você não vai querer agir. Aí prefere esses enganadores, que basta um anel, basta não sei o quê,
Basta um voto, basta um propósito e todas as portas serão libertas. Será liberta das prisões, tudo aquilo que é seu, que está preso no mundo espiritual, através de um voto, do sacrifício, através de você pôr no altar. Para de ser enganado, meu Deus do céu. Até quando você vai ser enganado? Você vê testemunhos ali, ó, que pessoas são selecionadas. Pessoas que dão testemunho são selecionadas para dar testemunho. Porque a pessoa que pôs no altar lá, a pessoa que pagou o carneiro lá, a pessoa que foi fiel e está numa vida derrotada, sabe o que eles falam? É falta de fé, irmã. Ô minha irmã, ô meu irmão, isso é falta de fé, irmã. Você dizimou, você ofertou, você colocou seu carro no altar, você vendeu sua casa e dizimou. É porque mas você não teve fé. Ué, então não precisava. Então não precisava. Se era fé, não precisava fazer nada disso, era só ter fé. Então, que o Senhor Deus, em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, te liberta hoje dessa prisão. Muitas pessoas estão na prisão, não é aquela prisão que tem grade, fechadura, não. Estão na prisão religiosa, espiritual. O diabo conseguiu acessar a sua mente e colocou uma semente lá. E aquela semente cresceu, germinou e você está preso. Mas o Senhor te liberta hoje. Se você, a partir de hoje, fizer um compromisso de crer na palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus revelada, você obedecer, Deus pode usar sim um homem de Deus para pregar para você, pode ser uma mulher de Deus, pode ser uma criança, pode ser um jovem, mas você vai sentir quando é Deus falando com você. No teu espírito, o Espírito testifica que é Deus falando com você. E a partir do momento que Deus falar com você, e você obedecer, tomar posse daquela palavra, a sua vida espiritual em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, busque a sua vida com Deus, intimidade com Deus, sua vida espiritual com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca intimidade com Deus, conhecer a Deus, ter Cristo verdadeiramente como seu único Senhor e Salvador, porque tem muita gente dentro da igreja, mas que ainda não tem Cristo. Levantou a mão, né? Tomou banho no batismo, mas ainda não recebeu Cristo ainda. Porque a pessoa que tem Cristo mesmo, ela não é enganada facilmente. Não serão. Porque a palavra do Senhor fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível. Sabe o que significa se possível? Enganaria até os escolhidos. Então, Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ouvir, mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a tua glória sobre ti. O Senhor lhe dá discernimento espiritual hoje, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém? E a paz de nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo.